as grandes operadoras calcularam, por isso que não colocaram internet para você aí no interior da Bahia. Eu posso ter um contrato com a concessionária e uma outra empresa pode utilizar a minha rede e eu transportar ele por dentro da minha rede. E atender, inclusive, até o cliente dele. Somos 53% dos acessos no Brasil. Olá, pessoal. Nossa audiência aqui do UseCast. Vamos para mais um episódio. Sempre trazendo personalidade, sempre trazendo pessoas que em algum momento pode mudar a sua vida ou a vida da sua empresa com alguma informação. E eu poderia dar bom dia, boa tarde ou boa noite, mas eu não sei que hora que você está assistindo. Tem aqui o provedor de internet, que é o nosso foco maior. Às vezes só tem tempo à noite, outro trabalhou a noite inteira e só tem o dia. Então, queremos saudar vocês aqui. Sejam muito bem-vindos. Hoje a gente tem o prazer de receber alguém que eu faço questão de chamar ele de senhor, não pela idade, porque ele é um jovem, mas pelo respeito e por uma das poucas reservas morais do setor de telecom na Bahia. O senhor Otto Santana, CEO da Conid e presidente da Pro Bahia. Senhor Otto, obrigado por o senhor estar aqui conosco e sua saudação ao nosso público aqui, à nossa audiência. Pronto, muito obrigado pelo convite, suas palavras também, boas palavras, e sua bondade, e é sempre um prazer, né? Falar de tecnologia, falar de inclusão digital, tá na nossa veia. Verdade. Então é sempre bom falar sobre isso, e vai ser legal aqui que a gente vai descortinar muitas coisas, né? Vai saber como é que essa internet chega no interior da Bahia, né? Então é legal, vai ser bom o papo, eu acho que vai ser legal para os telespectadores também. É um diferencial, porque que você que é provedor, que está nos assistindo agora, quando fala Otton, já ouviu falar, mas às vezes não liga o nome à pessoa. Então, esse que nos apresenta, eu vou terminar aqui de falar um pouco mais sobre o Sr. Otto. O Sr. Otto tem uma trajetória admirável no setor de telecomunicações, ele é um defensor da colaboração entre empresas, entre provedores, entre operadoras, para fortalecer o mercado. E a gente vai explorar hoje aqui juntos o cenário de banda larga, de internet dedicada, de provedor, de compartilhamento na Bahia e no Brasil, porque nós temos as nossas particularidades regionais, mas nós temos questões federais que nos afetam enquanto empresa. Então, Sr. Otton, fala para o pessoal aqui, para a nossa audiência, quem é Otton Santana no aspecto profissional, no aspecto provedor. Quando começou essa história aí? Bom, quando começou foi em 1997, né? Na fundação da empresa. Mas, obviamente, antes de fundar a empresa burocraticamente, você, em sua casa, você tem suas influências, né? E eu sou de uma família grande, né? Eu falo grande mesmo. Grande. Então, são 15 filhos, meus pais tiveram 15 filhos, eu sou o 15º filho. Então, sendo o 15º filho, você fica ali só ouvindo, né? As viagens. O caçula. O caçula. Então, a partir dali, eu sempre ouvia meus irmãos, olha, vai ter um dia. A mesa era enorme, né? Sim. Para 17, meu pai e minha mãe, mais os 15. Então, eu sempre ouvia os meus irmãos falando, vai ter um dia que a gente vai apertar o botão e o pão vai vir. Vai ter um dia que a gente vai apertar o botão e o café, porque aquela mesa que demorava para chegar o pão. Né? Para fazer o loop. O loop, o roteiro, a rota. Então, eu sempre fui ali fomentado, né? As novidades, tecnologias que estavam por vir. Então, e aí eu sempre fui empolgado com isso. E a partir daí, eu fui apaixonado pela área de tecnologia. Vim para Salvador para concluir o 2º grau, porque lá em Itaberaba. Sim. Itaberaba estava fazendo aquele que nós chamávamos de científico. Sim. Então, o 3º ano científico não pôde concluir lá porque faltou professores. Era a única escola que tinha científico lá. Então, eu vim para Salvador. Quando eu vim para Salvador, eu concluí. E depois eu fiz prestei concurso para a Escola Técnica Federal e para a UNEB. Sim. Passei na UNEB, administração, e para a Escola Técnica. Mas a minha paixão era mais técnica.
deixei o neve e corri para... A partir daí eu fui. É porque eu achei que o tempo era menor para eu me envolver com informática, né? Essa era a minha paixão. Eu queria me envolver com informática. Então eu conseguiria um emprego mais rápido. Então foi aí que foi a paixão, né? Consegui trabalhar juntamente com minha esposa, hoje esposa, minha namorada na época. Sim. Com o primeiro salário ali de estágio, adquirimos nosso primeiro computador. Pronto. A partir daí, montamos a empresa juntos. Depois veio minha irmã, né? Então, até hoje, eu, minha esposa e minha irmã. Eri Santana, minha esposa Cristina. Um abraço, Eric, nunca mais eu vi, mas é uma pessoa muito querida, competentíssima. E a partir daí, a gente montou a empresa Screensaver Informática Limitada. Até hoje, temos 27 anos, né? 27 anos. Criamos uma marca chamada Doutor Micro. Sim. Essa marca é o quê? A gente criou um carrinho para ficar para cima e para baixo para dar atendimento nas casas. Então, deu o seu problema do seu computador, chame o doutor. A gente tinha até um slogan. Um slogan. E a partir daí, foi para redes de computadores e migramos para a área de telecom, né? E na área de telecom, voltei para Itaberaba agora. Já tinha um provedor lá, inclusive, discado. Estava naquela fase de transição de discado para cabo. E montei o provedor também lá. Foi aí que nós começamos a atuar na área de telecom. Começou a migrar a empresa na área de TI. Trabalhamos com servidores, Novell, né? Talvez para os mais novos isso não quer dizer muita coisa. Isso entrega muito nessa idade. Então, assim, a partir daí a gente foi para a área de telecom e começamos a trabalhar nessa área, na rede sem fio, né? Com vários dilemas para poder botar essa coisa para funcionar, né? Então, foi aí que nasceu os provedores, né? Nasceu o meu provedor. Mas tudo isso, pois não. E que deixe bem claro o seguinte, que nessa época, muito do que a gente fazia rodar não existia. Como nós não tínhamos conhecimento de patente, mas se nós tivéssemos tido conhecimento até hoje, a gente tinha patenteado muita coisa. Porque pegar um switch, por exemplo, na época da rede UTP, que foi feito para um ambiente climatizado de escritório e colocar ele num poste a 40 graus na sombra, na Bahia, para trafegar a internet, nem o próprio fabricante acreditava que funcionava, mas pode prosseguir. São as inovações, né? O que é que isso provoca, Fly? Porque é o seguinte, é importante, aí que vai uma informação importante. Os provedores nasceram porque as grandes operadoras optaram em não atender o interior do estado. Optaram em não atender a região periférica das grandes cidades. Ou seja, existiam pessoas exclusas da inclusão digital. Exatamente. Então, aí, obviamente, a própria força social, ou seja, a empresa que era um hotel, uma pousada lá na Chapada, queria acesso à internet, só que era muito caro. Muito caro, e aí o que começou a ocorrer? Não, eu compro, a gente pode compartilhar? Então procurava pessoas para compartilhar, para diminuir o custeio daquela internet, para entregar aos seus clientes. Exato. Como hóspedes. Eu estou dando um exemplo de pousada. E no caso das pousadas da Chapada tem mais. Recebíamos turistas europeus de toda parte do mundo, que internet para eles era algo do dia a dia. Então, resumindo, a régua era muito alta para coisa que a gente não tinha visto ainda. Então, para eles era até incompetência dos empresários não ter o serviço, mas na verdade não era. Não era. Era uma escuridão digital. Não, escuridão digital. E, de fato, esses pequenos empreendedores que nasceram desta forma, por necessidade de ter a conectividade, só que era muito caro, e começou a compartilhar. Depois perceberam, isso aqui dá negócio. Sim. Né? Então, começa assim, nesse compartilhamento com os próximos, né? E depois percebe, para comercializar isso, como é que faz? Aí existia todo um arcabouço na Anatel para poder
a empresa realmente se legalizar, para ser outorgada pela Anatel. Então, era um outro processo para as empresas se submeterem a ser uma empresa de fato de telecom. Então, houve esse movimento. Aí aconteceu de filhos, de fazerem cursos de rede de computadores, tecnologia, e voltarem para os seus municípios para montar provedor. Então, começou a ter vários movimentos. E isso provocado pela própria comunidade. Fly, as pessoas que eram... Quando a gente viaja, e até hoje, você que viaja muito aí por essa Bahia, eu passei em um local chamado entre Mucugê e Boninal, uma estrada de chão, e vi uma antena lá. Disse, eu quero parar ali, eu quero captar ali do cidadão que é... Isso foi em 2018. Sim. E por que ele tem aquele acesso? Aí a gente vai pensando assim, não, eu quero jogar, eu quero me conectar, eu esperava um cara de resposta, né? Sabe, foi a resposta dele, de lá, na lata, assim. Olha, rapaz, eu quero para pagar as minhas contas. Você sabe que aquele negócio começa a você tentar entender, entendeu? Veja o social envolvido. Então, eu quero pagar minhas contas. O cara ficava a 40 quilômetros do centro da cidade. Então, para ele pagar a conta dele, era muito mais caro ele ir no centro da cidade, pagar uma conta. Então, eu quero pagar minhas contas. Então, isso é inclusão digital. Né? O cara quer pagar minhas contas. Não, ele vai, obviamente, jogar, ele vai acessar notícias, Sim. ele vai... Obviamente, outros fazem faculdade, outros você pode fazer faculdade hoje, mas a simplicidade do cidadão e o direito dele de conectar. Ele pode até optar e dizer o seguinte, eu não quero. Mas eu tenho que ter o direito de ter um acesso à internet. E foi isso que os provedores de internet fizeram. Verdade, eu posso, porque eu faço parte disso, apesar de eu ser bem mais jovem, nem tanto, mas de empresa eu tenho também quase o mesmo tempo. E eu me lembro dessa história que você falou, a gente lá na cidade de Olindina, nós tínhamos um povoado chamado Colônia Nova. E existia uma família que, se estiver me assistindo aqui, vai lembrar que eram os craveiros. Eles trabalhavam muito forte no ramo de laranja. Então eles faziam toda a cadeia, desde a plantação, a colheita, o transporte. Porém, eles tinham um problema. Como eles tinham muitas carretas e às vezes os caminhoneiros ficavam sem dinheiro, ou batiam, ou furavam, e aí, madrugada, o cara ligava para ele com o telefone via satélite e dizia, tô parado no Tocantins e eu preciso de dinheiro. Ele tinha que sair, ia para o banco, que fechava às 22h, o caixa eletrônico não era 24 horas, até às 5 da manhã, para no primeiro horário ele fazer o depósito ou a transferência. Até quando eu expliquei para eles que eles tinham um certo receio, que ele podia fazer. E quando a gente for fazer o cálculo da economia de combustível, de vida, de saúde e a rapidez e a saúde dos motoristas dele, esses dias eu estive lá. Hoje eles saíram do ramo mais de laranja, estão no ramo de milho. Cheguei lá e encontrei colheitadeiras de milhões de reais. E ele brincou comigo, o George, falou assim, tudo pela internet aí. O homem que não queria fazer nenhuma transferência, hoje opera as colheitadeiras pela internet. Eu não sou responsável pelas colheitadeiras, mas foi o primeiro contato que ele teve e ele viu a economia que era feita, porque eles ficavam na fazenda afastado. Então, sobre inclusão digital, é exatamente isso. Eu sou uma pessoa que, apesar que eu respeito muito todos os termos em inglês, os churns da vida, mas se fosse calcular só churn, as grandes operadoras calcularam. Por isso que não colocaram internet para você aí no interior da Bahia. Porque, de fato, não compensa. O bandit, o churn, o retorno. E o provedor não vê isso. O provedor tem essa paixão que o seu Otton acabou de dizer, e a gente coloca porque, às vezes, aquele povoado é onde ele nasceu. Exatamente. É onde tem uma tia, onde tem uma avó. Então, às vezes, é muito bom, você tem que ter todo esse controle técnico, mas tem que ter paixão no negócio também. Então, desculpa interromper. Perfeito. Mas sua colocação perfeita, e eu me vi nessa história porque eu faço parte disso também.
Agora vamos falar um pouquinho mais sobre o cenário da banda larga. Vira e mexe, eu tô assistindo em casa, e aí eu assisto o jornal e o seu Otto tá lá no jornal. Digo, rapaz, seu Otto, para quem conhece, sabe que é uma pessoa um tanto quanto reservada. Para ele vir a colocar a cara na TV é porque ele está defendendo alguém. E nos últimos dias tem tido várias coisas acontecendo no setor que eu vou deixar o senhor explicar. Tá. Que é sobre o cenário de banda larga e esses problemas que levou o senhor até a mídia nos últimos tempos para falar em nome dos provedores. Fala um pouquinho sobre o atual cenário da banda larga na Bahia e em Salvador especificamente. Ok. Na Bahia, nós temos aí 2 milhões, né, de acessos, oficialmente. Oficialmente. O que é que eu falo oficialmente? É porque alguns provedores ainda relutam em informar a Anatel os seus acessos. Repita. 2 milhões de 2 milhões. acesso lá na Anatel, que o provedor informa. Isso a gente está falando de residência praticamente, né? Isso, Residências então, e empresas. Então, 2 milhões de residências. Isso, ótimo. 2 milhões de residências. Então, para toda a Bahia. E hoje Salvador tem 500.000 praticamente, 480 mil acessos, 500 milhões de acessos oficialmente também, né? Porque tem muitas empresas que que estão ali na região periférica de Salvador, né? Que precisam informar os seus acessos para que a Anatel norteiam, né? Para que o governo, né, como se norteie a sua política pública. Então, se você não informa, para ele não tem, né? Se não tem, ele vai dar recurso ou favorecer recursos de investimentos para empresas que estão aptas para irem. Então, de repente, você está financiando, não informar, você está financiando o seu concorrente. Então, é melhor informar, para dizer que ele tem, mas o que é que precisa? Né? Que é o que está acontecendo no movimento agora. Nós tínhamos sempre dificuldade em ter acesso a crédito. Ainda continuamos, né? Porque quando a gente encostava no banco, o banco não sabia nem que era provedor de internet. Começava por aí. E depois, para você comprovar que você tinha a capacidade de pagar o que você estava querendo para investir no seu em fibra, comprar fibra, que era o caso, e dar a própria rede como garantia, não é muito prático isso, né? É porque você vai botar a rede na rua e depois, se você não pagar, como é que o banco vai pegar? Então, essa sempre era a justificativa. Então, assim, hoje já está começando a ter o BNDES. O que é que está acontecendo hoje? O BNDES, que é um banco grande, né, que distribui muitos recursos, que normalmente as grandes operadoras captam esses recursos, mas ela, percebendo que ela é muito burocrática para o provedor pequeno, então ela está sendo um fundo de garantidor e está direcionando para os bancos locais, ou o banco privado, ou o banco estatal, ou o Banco de Desenvolvimento Local. Por exemplo, aqui na Bahia é o Desem Bahia. Então, é interessante os provedores da Bahia estarem ali atentos ao site do Desem Bahia, que pode sair recursos disponíveis para os provedores de internet. Isso é muito importante. Então, esse é o cenário assim, de desenvolvimento, né? Para que o provedor crie um hábito de estar informando os seus acessos, para que ele realmente diga, forme o seu arcabouço na hora da documentação. Né? Sim. Eu vou a Desem Bahia. Desem Bahia, eu quero um recurso para fibrar tal cidade. Pô, você é de tal cidade? Sou. Quantos acessos você tem lá? Ele vai olhar na Anatel. 0. Às vezes seu nome não está nem lá. Então, assim, é complicado. Então, assim, você precisa realmente ter essas informações. Você dá acesso a quem? 100 pessoas? 100 residências? Pode 100 residências. 1000 residências? Pode 1000 residências. E aí a somatória. Hoje nós somos 50%, aí um dado, né? Somos 53% dos acessos no Brasil. Os provedores, 53%, passamos, os provedores juntos, passou as operadoras. Isso porque não informa tudo.
Não informa tudo. Então, exatamente isso. Precisa informar para ficar um número real. Então, olha bem, então o que é que eu quero dizer isso? Que juntando, olha a velha história agora do compartilhamento, nós juntos, não sou eu, não é a Uzi sozinha, Sim. né? Não é o provedor lá do Sudoeste, a HNet, não é o lado a IOL lá da região, da sua região, da Chapada. Um abraço aí para o pessoal da IOL. Pessoal, os provedores aí. Não, são todos juntos, né? Todos juntos é que realmente nos faz ser grandes, né? Ser um setor grande. Porque atuam nos municípios, atuam no interior, atuam nas regiões periféricas e agora já está atuando em tudo que é canto. Sim. Então, isso nos faz ser fortes. Então, esses são os números da banda larga. Os provedores estão crescendo. Obviamente, está um novo momento agora, que aí você fala de cenário. Um novo momento que o quê? Que alguns provedores conseguiram alguns recursos, né? Se juntaram a fundos de investimento, fundos que compraram um percentual. Então, esses provedores estão buscando outros provedores menores para fazer parte desse bolo. Então, você tem aí as fusões, pequenas fusões, e torna-se um provedor grande dentro do Estado, onde era pequeno. Para você ter ideia, já tem provedor hoje maior do que tinha aqui na Bahia, para a internet banda larga fixa. Então, já é maior do que a TIM. Então, o provedor, mas ele o quê? Exatamente dessa forma, juntando o outro. Porque aí é o seguinte, você economiza, junta, né, organiza, você tem uma participação ali, e aí o que é que vai ocorrer agora? Você não deixa de ser aquele miudinho, faz parte de um grande, né? Com o mesmo DNA, né? Mesmo DNA do provedor. Não vai ser comprado por uma operadora, pelo menos nesse momento. Né? Pelo menos nesse momento. É claro que lá na frente pode ocorrer, porque a gente sabe que operadoras têm recursos do mundo todo, são investidores, né, espalhados pelo mundo. De repente, ela acha interessante voltar a investir no interior que não investia através dos provedores já organizados, né? Pelos fundos. Essa brincadeira de união, eu até ouvi a frase esses dias que diz assim: eu prefiro ter 1% do Google do que ter 100% da minha empresa lá em Olindina. Eu prefiro ter 1% do que ser dono e CEO da minha pequena empresa. Então, às vezes, mais com mais é menos e, às vezes, menos com menos é mais. É a regra básica da matemática. E que as pessoas não entendem, acham que meu negócio eu fundei, eu sou o dono. E eu aprendi também na USE com o André Costa, ele falou, empresa boa é aquela que pode ser vendida. No dia que sua empresa não tiver como ser vendida, ela tem algum problema. Isso mesmo, então, boa visão. Me diz uma coisa, e da TV? Eu estou interessado nesse negócio. O que é que o senhor está na TV todo dia defendendo quem? Sim. Que está defendendo alguém, eu sei. Okay. Que o senhor não vai lá para gerar polêmica. Pelo contrário, é para tirar alguém de polêmica. É verdade. Então, assim, quando a gente fala em compartilhamento, é importante o seguinte, uma palavra muito importante, que inclusive eu converso com esses jornais. Provedor de internet não é outorgado por concessionária de energia. Então, você é provedor de internet porque você recebeu uma outorga da Agência Nacional de Telecomunicação. É ela que lhe outorga, não é concessionária. Então, você não é clandestino. Agora, se você opta em utilizar os postes da concessionária, você tem que utilizar tem que fazer um acordo com ela, fazer o projeto, se adequar junto à resolução, a ANEEL e a Anatel, e está dentro dos regimentos internos técnicos, das normas técnicas. Então, assim, mas você não é clandestino agora. Se você vai usar, porque a ideia é de que é o seguinte, se tem 1.700 provedores, já é um número, Sim. 1.700 provedores na Bahia, 150 aí eles falam o número, né? Eu não tenho esse número. Sei. É eles que falam. Então, tem 170 com contratos na concessionária, aqui na Bahia. Então, ponto. O resto é clandestino? Espera aí. Calma, não é bem assim. Sim. Né? Hoje nós estamos falando de rede neutra, né?
Hoje nós estamos falando de compartilhamento. O que é rede neutra, né? Para quem está nos ouvindo e não entende ainda o que é rede neutra, um ouvinte que não é profissional da área. Então, assim, eu posso ter um contrato com a concessionária e uma outra empresa pode utilizar a minha rede e eu transportar ele por dentro da minha rede. E atender, inclusive, até o cliente dele. E ele só lá ficar monitorando. Então, isso é uma rede neutra, ou seja, ele não precisa passar outro cabo, né, outro problema lá na rua, para poder atender outros clientes. Então, assim, é rede neutra. Então, tem outras formas. Existem empresas que é mais raro, mas existem empresas ainda que usam rede sem fio. Sim. É mais raro esse caso. Mas entender que quem outorga uma empresa de telecomunicação é a Agência Nacional de Telecomunicação, a Anatel. Então, isso é importante saber. Então, o que é que a gente está fazendo lá? Existe uma área de compartilhamento de infraestrutura. E hoje são os postes. Esses postes, energia elétrica e tem uma área de telecom. É uma área limitada. Então, Fly, assim, deixa eu falar de forma bem básica. Então, as empresas de telecomunicação submetem os projetos à concessionária, no nosso caso, a Coelba, que só tem uma concessionária de energia aqui na Bahia, e aí ela aprova, dá ok, dá viabilidade ou não para aquele projeto seu. Ou faz algumas correções e aí segue, estabelece um acordo comercial, que não é de graça, Sim, né? É em média aí de R$10 para cima, então a média ali está R$10 hoje. Então, estabelece por ponto, né? Por onde o seu cabo passar, coragem. tangenciou ali o poste, paga-se por isso. Então, de ancoragem, R$10. Então, ok. Esse é o cenário, o roteiro básico. A Anatel lá atrás, ela fez um bom serviço para a inclusão digital. Estou voltando um pouquinho na história. Antes, a Anatel era fomentado pelas grandes operadoras, dizer, olha, tem uma empresa lá que é clandestina, e de fato era clandestina, não tinha outorga da Anatel. Nem existia uma legislação vigente. Isso, mas por aí o que é que acontece? A Anatel chegava lá, lacrava a empresa. Aí depois, a própria Anatel percebeu o seguinte, quando ela lacrava uma empresa dessa, ficava hospital do município sem internet, delegacia sem internet, prefeitura sem internet. Pô, a grande operadora não estava lá presente. Não fornecia esse acesso. Quem fornecia era aquele único que estava lá fornecendo. Então, qual foi o método dela? Ela disse, olha, eu vou lhe multar, lhe dar um prazo para você se organizar, todo o arcabouço lá e tirar sua outorga, e aí volto aqui para fazer uma fiscalização. Então, foi aí que houve o avanço, os provedores começaram a tirar suas outorgas. Depois, para aí, facilitou mais que hoje, antes era um processo de 18 meses. Depois daí, teve um processo mais rápido, que hoje é tudo na internet. Em um dia, você consegue tirar a sua outorga, tendo toda a documentação. Voltando para hoje. Então, isso fez com que nascessem muitos provedores, que hoje tinha naquela época, eu tirei minha outorga em 2005, quando eu migrei para a Telecom tal, e vi que precisava tirar. Em 2005, tinha 9 empresas. 9 empresas na época, contando com as operadoras. Hoje temos 1.700. Então, houve um boom. Sim. Por essa metodologia da Anatel de promover a inclusão digital. Isso foi muito bom. No entanto, hoje nós temos uma área de compartilhamento limitada. Então, essa área limitada fez com que houvesse poluição, aquela coisa do provedor, não, eu vou passar o meu cabo, né? Aquela coisa, não estava compartilhando, vou passar o meu, o outro vou passar o meu, vou conectar o meu. Então, cada um quis passar seu cabo, a operadora quis passar seu cabo, o provedor quis passar seu cabo, então começou a poluir. Então, isso dá o que nós temos esse cenário aí. Então, assim,
existe o procedimento que o provedor tem que seguir. É outorgado pela Anatel, quer usar os postes, submeta o projeto à concessionária. Submetendo à concessionária, você está legalmente para usar os postes. Para usar os postes. Bom, feito isso, nós temos essa bagunça que é, porque são muitos provedores. Então, perdeu aí eu digo que a Anatel perdeu a mão do controle. Ela achou que ia ficar naqueles 9 lá de trás. Pronto, não aconteceu. Então, o que temos hoje de inclusão no município é por causa desses provedores todos. Se nós tivesse dois provedores em cada cidade, nós teríamos quanto? Quase 1.000. Sim. Né? E nós temos grandes cidades como Salvador, como Feira de Santana, como Juazeiro, Vitória da Conquista, e aí você vem 100, 200 provedores, então 1.700. Então, é preciso agora ir fazendo parte do problema, né? O que nós vamos lá, às vezes, defender é dizer assim, ó, o poste pegou fogo. Ah, são as operadoras. Não são as operadoras. Não são só. Aliás, não são as operadoras, melhor dizendo. Porque a operadora, ela usa hoje fibra ótica. Sim, que é passiva, não tem energia. Passiva, não tem energia. Então não pega, não starta, aliás, melhor, não starta. Você, usuário, você cliente de um provedor, se você tem fibra ótica em casa, até chegar naquele roteador, na ONT, até chegar ali, não tem energia. Então, muitas vezes está acontecendo aqui em Salvador, o vandalismo, quando você fica sem internet, que os conhecidos vulgarmente de sacizeiros ou pessoas em situação de rua, eles cortam para ver se é cobre, e depois de cortado eles veem que não é e abandonam. Mas isso deixa você sem internet no final de semana ou à noite. Desculpa, mas eu tinha que fazer esse adendo. Isso é importante. Aí veja quando você já deu mais uma informação. Aí você tem ali um gato de energia, você tem uma luminária que alguém colocou para iluminar o seu negocinho ali no meio da rua, né? Fez de qualquer jeito, deixou lá um ponto. Existem várias situações, inclusive cabos metálicos de operadoras, né, que deixaram lá em desuso ou que está em uso, mas está mal acondicionado e ele pode provocar centelha, sim, o cabo metálico, e pessoas que fazem compartilhamento assim, ali de energia, de cabo, de uma rede, de câmara. Então, isso aí acaba botando equipamentos ativos, que são equipamentos energizados no poste. Então, ali pode centelhar e pega no cabo da fibra, pega porque ali propaga, é uma borracha e fibra. Ali é borracha e fibra, ou borracha e vidro, né? Para ser mais claro, a fibra é borracha para proteger e vidro na espessura do seu cabelo. Então, não starta o fogo, não centelha. Então, agora, quando pega ali no cabo, ela propaga e aí dá aquela confusão. Bem verdade que, na hora que tem o fogo, os provedores vêm, resolve seus problemas, né? Reparam suas fibras e vão embora e deixa aquela bagunça lá, aí realmente todo mundo tem que chegar ali e levar. Quem está ali, meu amigo, para resolver, leva seu cabo, uma quantidade, não vai dar para identificar mais seu cabo queimado. Sim. Né? Chega ali, ó, pega uma partezinha, bota no carrinho, leva, outro pega, daqui a pouco a rua está limpa, porque deixam lá semanas e a população reclama muito disso também. E o que é contraditório, Otton, é o seguinte, é que nas normas técnicas a gente tem que lançar a fibra ótica, nesse espaço determinado é só fibra ótica, não aceita outra coisa. Porém, o cabo par metálico das operadoras, que é os de telefonia, mas já foi usado para dados no passado, sim, ele parado, ele não tem energia, mas ele em ligação, ele tem energia, ele tem carga. Então, quando diz que é só para telecomunicações, as operadoras que ainda operam com aquele cabo par metálico, ele está passando energia como passou a vida inteira. Então, existem, para nós que somos técnicos, uma discrepância que, de fato, quem escreveu aquilo não conhece o todo. Ele até conhece de energia, de segurança, mas não conhece o cenário real. E sem falar nas redes mortas. Sim. As empresas pagam bastante para instalar novos clientes
mas não paga. Imagina que nós já passamos aí, o provedor passou por 2 tecnologias de cabo que usava postes, que eram o UTP e agora a fibra ótica. As operadoras passaram pelo coaxial, pelo UTP, todas essas redes estão mortas. Provedores condomínios mais antigos, sequer é possível passar um cabo nos conduídos. Então, existe uma culpa bem anterior a 97 e a 2000, porque eu nunca vi equipe de limpeza, só equipe de instalação. E de ampliação. Então, essa situação também do incêndio aí, eu vou falar também como provedor, é o seguinte, eu tenho vários vídeos, vários, né? De circuitos, começando na parte alta de alta, braços de luz da energia, que enquanto o braço de luz está aqui, a gente é obrigado por lei a passar abaixo. Baixo, correto. Aí aqui pega fogo, começa a pingar. Sim. Porém, a chama se dá lá. Mas quando a gente consegue, e graças ao celular, os moradores filmam e nos mandam, já colocando a culpa em nós, provedores, a gente vê que está começando no início. Então, quer dizer que aquelas vezes que a gente vê o senhor na TV, quase sempre é defendendo e tentando explicar do que se trata aqueles incêndios. Verdade, sempre buscam a Pro-Bahia, né? A gente sabe que às vezes é uma gravação, que a gente fica até temeroso, mas pelo menos as entrevistas que a gente vem dando, o pessoal tem sido, pelo menos tem... Fidedigno, não tem feito montagem para deixar a gente em maior situação. Eu acho que cabe a gente trazer a realidade. É aí que eu digo, Fly, é preciso agora, pronto, já passamos pela inclusão, há momentos ainda, abrindo uma brecha da inclusão, a zona rural ainda precisa um refino, né? Aí uma chamada para os provedores. Não façam o que as operadoras fizeram com os municípios. Não deixe os povoados sem incluí-los. Levem suas redes até os povoados e incluam eles digitalmente. Porque senão vai chegar investimento para chegar a coisas via satélite, via outras formas, ou a própria operadora chegar lá para dizer que está incluindo. Então, você está perto ali já, faça um esforço, converse com a população, com o povoado. Eu me lembro, Fly, que é o seguinte, às vezes a comunidade financiava, né? Sim. Não venha para cá que eu arranjo aqui tantas famílias que desejam, te pagam a instalação antecipado. Então, você já tinha um recurso para poder fazer. Então, assim, eu acho que cabe conversar com a comunidade que está precisando, porque às vezes é o seguinte, a Bahia é muito grande. Então, às vezes, num povoado, está a 40 quilômetros do centro. Ele nem pega sinal de operador celular nenhum. Então, você é a solução para conectar essa turma. Né? E tem muitas mentes brilhantes ali aguardando vocês. Provedores, continuem fazendo o que nós sabemos fazer, está no nosso DNA, que é a inclusão digital. Inclusão digital favorece a inclusão social. Isso é muito importante. E o pessoal dessa região, normalmente, é típico, são pessoas muito fiéis. São pessoas que eles priorizam e dão preferência sempre àquela pessoa que olhou por eles primeiro. Sim. Então eu vejo, às vezes, provedores se matando numa rua dentro de um condomínio, enquanto atrás do condomínio tem uma comunidade ali que ninguém olha. Então, voltando ao tema que eu disse, o provedor cresceu na falha da operadora. Sim. Aí o provedor cresceu, a primeira coisa que o dono do provedor faz é implantar processos idênticos ao da operadora. Ele implanta um 0800 que o dono... Bota um peso, né? Ele implanta um 0800, coisa essa que o cliente dele odiava, por isso contratou com ele. Mudou do bairro, não sou contra que mude do bairro, que implante processos, tem que ter mesmo, porque tem uma hora que quando cresce demais não tem como, se não tiver processo você quebra. E aí ele deixa de ter o tratamento humanizado. Eu já vi situações no meu interior que a empresa está atendendo o povoado A e o C. O B, que é um pouco menor, simplesmente o engenheiro, o setor de projetos dele, calculou que eram muito poucas casas
e colocou a OLT para sangrar o GBIC no próximo povoado. Para as pessoas daquele povoado, foi uma afronta. Passou na fibra. Como eu vou explicar para uma pessoa leiga que a fibra está passando na frente da casa dele e eu vou dizer que eu não tenho como atender ele? Eu tenho que dar uma aula de GPOM a ele? Eu tenho que exigir muito? Então, o erro foi do projetista. Sim. Enquanto antigamente, enquanto você ainda estava à frente, enquanto você ainda era um tanto operacional, você abria mão dessas contas e dizia, vou atender. E ali você causava uma empatia e você fecha a porta para aquele provedor que veio lá de outro estado que sai abrindo, como o Ronaldo Couto me dizia, poste sim, poste não, caixinha no seu portão. Na época do UTP. Eu ainda tenho esse critério, mesmo que seja no GPON, a gente tem que calcular a perca de DB, tudo, mas vamos colocar, ninguém fica sem internet, é aquilo, a pessoa pode até não querer, mas a gente tem que dar a oportunidade e a chance dela ter. Sim. Não é só uma questão financeira, é também uma questão social. Imagina que a gente pode ter um mega cientista naquele povoado que precisa estudar. E você está tirando um sonho de alguém. Aí, com certeza. Quantas pessoas... Antigamente eu via que as mães tinham que mandar seus filhos para as capitais e ficava longe. Hoje, às vezes, ele pode estudar dentro de casa. Então, pense nisso. Eu sei que se for pensar só financeiramente, o que eu estou falando é um tanto quanto factoide ou até mesmo sonho. Mas pensa um pouco, eu trabalho com relacionamento, então eu tenho um tanto quanto... e a nossa história prova que faz diferença, né? Nós está diante de duas pessoas da área de telecom que vieram do interior e que precisaram sofrer, e que quem sabe se tivesse tido isso no passado, a gente não era o que é hoje ou não teria a tecnologia que teria. Mas... mais alguma colocação? Que eu tenho mais uma pergunta a fazer para o senhor. Mais ou não, mais algumas. Aí nessa linha de compartilhamento, assim, o que é que eu chamo a atenção? E fazendo parte do problema, né? Nós temos a mania, não só nós, provedores, mas as grandes operadoras também. Quando o município dá um pitaco, né? Sim. Aí a primeira coisa... Isso aí é coisa... telecomunicação é lei federal. Isso, são lei federal. Amigo, mas você está bagunçando é o solo do município. Bagunça é bagunça em qualquer lugar. Então o município tem que entrar no circuito. Então, assim, o que é que eu chamo isso? Estou falando isso? É porque, assim, todos nós fazemos parte do problema. O município, o provedor, a grande operadora, a concessionária, a Anatel, a ANEEL. Porque, assim, todos temos que sentar à mesa. Não dá mais para continuar dessa forma. Essa bagunça que está realmente de fato. Porque, assim, aí eu trago a questão. Quem é o gestor da área de compartilhamento? Quem é o gestor? É a concessionária. Sim. A concessão está na mão dela. Ela cobra para usar isso aí. Então, ela é responsável também e muito pela bagunça que está. Sim. Porque se há aquela bagunça ali, é porque de alguma forma, por incapacidade, imperícia, aconteceu, está aquela bagunça ali. Então, se nós temos metodologia, nós temos projeto, nós temos regras, técnicas, normativas, o que se tem na mesa é essa. É claro que a norma de compartilhamento de infraestrutura entre a ANEEL e a Anatel está sentado lá, né? Até hoje não saiu, que era para sair uma nova de 2014. Temos 10 anos. 10 anos. 10 anos já e não saiu ainda. Mas eu digo o seguinte, olha, nós temos que sentar, porque a gente viaja para outros lugares e percebe as coisas tudo subterrâneo, né? Nós estamos muito lentos nesse processo. Sim. Aí eu imagino que a tendência é essa, não tem para onde correr. Não tem. É subterrâneo. O município de Salvador faz de forma muito tímida, mas já está fazendo. Mas né? Principalmente pela questão do gás natural, né? Muito gás natural, muito. lugar. Não, tem várias outras situações. O Tancredo Neves da vida, para onde você olha tem gasoduto. Mas é para isso que tem engenheiro. Para resolver problema. Para resolver esse tipo de problema. Então vamos parar, bota esse dinheiro aí para bater cabeça. E Feira de Santana tem um projeto lá bom, que ainda não botaram
em prática, mas está com tendência a botar agora, o centro da cidade, eles fizeram uns dutos lá para que, inclusive, os provedores, inclusive a ProBahia pontuou lá alguma situação que só estava dando para as grandes operadoras, aí disse, não, peraí, existem vários provedores aqui no município, vamos prever também. Então, tem 2 dutos lá para os provedores de internet do município no centro da cidade. Então, vai ser rebaixado tudo ali, inclusive energia. Vai ser rebaixado para a área subterrânea. Então, é um começo, não é barato um processo desse, mas tem que começar a sentar à mesa de forma assim, a culpa é sua, a culpa é minha, a culpa não vai para lugar nenhum. Não. Né? A questão é a seguinte, houve a inclusão digital, houve a explosão, e agora temos esse problema. Então, vamos resolver esse problema. É sentar e avançar, resolver esse problema. E se tem uma coisa que o provedor faz muito bem, é resolver problema. Pois é. Eu gosto de pegar problemas pontuais como esse, e às vezes, para alguns provedores, eles entendem a linguagem. E aí eu brinco. Você, provedor, quando o seu técnico vai lá no almoxarife e faz qualquer tipo de serviço, deixa um monte de pedaço de cabo espalhado, você gosta? Não. Porque o município tem que gostar. Exatamente. Você, provedor, quando você implanta do seu bolso um poste em algum local e vem aquele cara concorrente que você não gosta dele e usa, eles viram fera. Tira a pergunta, cobra do cara. E por que fica tão chateado quando a concessionária faz o mesmo? Exatamente. Porque quando o poste é seu, na grande maioria, claro que tem pessoas conscientes que compartilham, você usa o meu ali, eu uso o seu aqui. Então, pessoal, é só a gente se colocar no lugar do outro. Tá lá nos 10 mandamentos, né? Amar o próximo como a si mesmo. Perfeito. Então, Deus está em tudo e até no compartilhamento de postes. Com certeza. Se você fosse a Coelba, você deixaria todo mundo fazer com o que é seu o que quisesse? Não. Então vamos pensar assim, aquela ideia do beija-flor, né, no incêndio, cada um fazendo a sua parte. Isso. Aos poucos a gente vai ver, porque de fato, imagina que você tem um apartamento de R$1 milhão na orla para ver a linda orla de Salvador e quando você abre na sua sacada, tá tampado de fio pegando fogo. Se coloca no lugar também, porque ninguém gostaria disso. E agora tem uma pergunta que eu vou sair totalmente da área de telecom. Diga. Que é o seguinte, que o senhor é um líder na Conid, na ProBahia, que o senhor fala uma coisa que eu aprendi com o nosso amigo Weber, que é falar a verdade com amor. Eu queria fazer uma pergunta que a gente tem feito aqui sempre, a maioria das pessoas que vem aqui, por coincidência ou não, por uma questão espiritual, sempre tem uma fé cristã. E aí a gente não pode deixar disso, porque Deus está em tudo, como a gente acabou de falar aqui. Verdade. Como é que sua fé cristã influencia nas suas decisões da empresa? Onde é que o senhor, como o senhor faz para colocar em prática os mandamentos, o que diz a fé cristã no dia a dia, enquanto provedor, enquanto empresário? Passa um pouquinho para a gente sobre fé agora. Eita. Isso é muito bom, né? Porque assim, primeiro, reconhecer que eu sou homem e Deus é Deus. Sim. Né? Então, eu sou homem falho, mas eu sinto um resgate nas minhas ações, quando eu consigo acertá-lo, da presença realmente de Deus. Né? Porque eu fui criado num ambiente cristão. Né? Mas a gente quando é criado num ambiente cristão, existe uma bolha de proteção. Sim. Né? Mas tem um momento que você começa a botar a cabeça lá de fora, né, querendo sair da bolha. Ver o que é que tem. Ver o que é que tem nesse mundo. E aí a gente começa a aprender, de fato, a lidar, a caminhar com Deus, né? Então, assim, uma das coisas que eu aprendi, principalmente na área profissional, era: seja fiel no pouco, para que no muito te colocarei. Repita aqui para nossa audiência aqui. Seja fiel no pouco, para que no muito Deus possa colocar você. Porque se você não é fiel no pouco, você nunca vai ser fiel no grande.
Então, assim, você vai ter sempre dar seu jeitinho, entendeu? Vai querer dar seu jeitinho. Então, você vai quebrar, cara. É isso que é o problema. Então, assim, do ponto de vista geral, Fly, eu poderia para ser mais claro, eu compreendo o seguinte, que o que era para ser feito, Jesus Cristo já fez. Era o que o homem não tinha condição alguma de fazer, ele fez. Então isso nos dá um poder de enfrentar esse mundo sem medo. Sim. Não na soberba, né? Aí que você falou ali. Falar a verdade com Falar a amor. verdade, mas com amor. É você realmente reconhecer o próximo, né? Amar o próximo. E esse amar o próximo são atitudes. Nós somos humanos, vai ter os altos e baixos da nossa vida. Mas saiba que sempre o que ele já fez uma rede de conexão de você com ele. E essa rede é Cristo. Então, ele já refez, olha, não tem limpa essa rede. Então, e só ele poderia fazer. Então, o fato disso ter sido feito é que ele dá força para enfrentar esse mundo. Verdade. Então, aí você tem, eu gosto muito de André, nessa pegada de André. André é um cara, parece que não tem medo de nada, né? Destemido. Destemido. Mas é porque é mais ou menos nessa pegada. Eu vejo ele nisso. Obviamente, todo mundo tem seus defeitos. Aí é que tem a hora de reconhecer, de voltar, seguir, né? Reconhecer aqui, pedir desculpa ali, seguir para. A vida é assim. E tem uma passagem que quando a gente fala muito lá em Filipenses, que diz o seguinte, olha, valorize o outro mais do que você. Aí você fica, pô, pelo amor de Deus, você não tem amor próprio e tal. Mas isso não tem nada a ver com isso, de você se diminuir. É porque aí vem a questão da recompensa, da honra. Quando você valoriza uma pessoa, você não se enche de soberba e dá sempre crédito a ouvi-la. Quando você ouve, algo ela vai ter para você. Se é algo que vai lhe ser útil, é algo que você não tinha. Olha o fato de eu reconhecer que ela é mais do que eu. Sim. Entendeu? E isso me fortalece a honrar o outro e amar o próximo. E isso me fortalece, porque eu consigo captar. Olha a rede de comunicação, de compartilhamento. Eu consigo captar algo que Deus está me forjando através do outro, porque eu sei só, senão eu seria Deus. Sim. Né? Então, eu sou forjado neste mundo através dessas conexões com as pessoas, né? Honrando as pessoas, recebendo recompensa, abençoando outras pessoas, e aí vai, é assim nossa missão. E nós temos alguns propósitos nessa vida. E às vezes, eu voltando à questão eu uso muito isso para o meu filho, né? Só meu filho, pô, pai, aquele negócio ali é muito simples, não sei o quê. Ele está naquela fase de querer trabalhar, está fazendo faculdade ainda, 22 anos, e está querendo já trabalhar full time. Esse dia ele me procurou para dizer, não, eu queria segurar a faculdade. Não faça isso. Um momento, vai ter um momento certo. Você tem a oportunidade de poder fazer a faculdade e trabalhar. Né? Ele trabalha lá algumas horas, inclusive trabalha comigo. Mas assim, o que é que eu quis dizer a ele? Olha, o que é que está para a sua mão? Faça da melhor forma possível. Pega ele e faça de melhor forma, porque é o pouco. Então, para você assumir muito, meu amigo, você tem que ser fiel no pouco. E isso é muito importante, porque aí você começa a valorizar o seguinte, dizer o que está em sua mão não é seu. Sim. Você é mordomo daquilo que vem para sua mão. Então, vá com carinho, porque Deus a própria Bíblia diz o seguinte, que Ele nos salvou para que andássemos nas obras que Ele preparou para nós. Então, as obras que Ele preparou para nós, então, tudo é de Deus. Sim. Então, se há uma missão, se você está correndo nesse mundo com alguma missão de exalar esse amor de Cristo, né? É mais ou menos isso. Então, assim, realmente tenha paz consigo mesmo por causa de Cristo e paz com os outros por causa de Cristo, né? E aí vai seguindo
exalando esse amor, sendo também absorvido, porque há momentos que a gente precisa de palavra, Sim. há momentos que a gente precisa de amor, há momentos que a gente precisa de carinho, né? Porque a gente não é só essa pegada dura, não. Perfeito, muito bom. E o que a gente faz aqui, pessoal, nesses momentos que a gente tem, sempre temos um momento quando, aqui no currículo, quando a gente conhece, na maioria dos convidados aqui, a gente conhece a fundo, a gente fala, por quê? Porque a gente fala que normalmente homens de sucesso são homens que têm fé. É verdade, tem que ter. Tenho nada contra Sim. quem não tenha ou quem dedique a sua fé a outra coisa, mas nesse curto período do UseCast, as grandes personalidades que aqui passaram, coincidentemente, todas têm fé. Então, apesar dos seus conhecimentos acadêmicos, Sim. dos seus doutorados, todos têm fé. E eu, ontem, assistindo a palestra de um grande influenciador, ele dizia o seguinte: o sucesso, ele cobra aluguel. Sucesso não vende nada a ninguém. Aí o cara disse, não entendi. Aí ele falou, quantas pessoas de sucesso que hoje já não fazem mais sucesso? Ele alugou o sucesso por um tempo, parou de produzir e parou de fazer sucesso. E aquele sucesso foi alugado a outro. E nós, na nossa vida, sucesso como um pai, como empresário, como funcionário, tem que ser feito todos os dias, porque todo mês o boleto do aluguel chega. Então a gente tem que se capacitar, Isso. a gente tem que se comunicar, a gente tem que se falar e sem perder a fé. Perfeito. A fé em nós, a fé em Deus em primeiro lugar, depois em nós, porque eu digo, às vezes, a gente gerencia equipes comerciais e faz, esse mês não foi muito bom as vendas. Aí eu digo, ore. Graças a Deus. Foi muito ruim, graças a Deus. Teve um rompimento de fibra, oremos. A Coelba vai fazer um reordenamento, oremos. Porque eu acredito que tudo aquilo que não está sobre o nosso poder, Sim. sobre o nosso controle, está sobre o controle de um ser maior. E a única forma de falar com ele é orando. E falando com Deus. Então o pessoal disse, rapaz, você é muito chato, tudo que você manda orar. Não, mas você falou uma coisa interessante, pai, porque é o seguinte, eu venho para uma outra, minha base também cristã, que os meus irmãos me ensinavam, sempre dê graças a Deus em tudo, e a Bíblia diz isso. Por tudo dá graça. Por tudo dá graça. Então, assim, e é interessante isso, porque Deus ele tem um olhar, uma visão muito mais, você tem que reconhecer isso. Entendeu? Ele tem uma visão macro e a gente é micro. Eterno, né? Eterno. Já aconteceu algo que você ainda vai passar e ele já sabe do que aconteceu. Então, essa fé é que nos dá a força de dizer assim, poxa, eu estou passando por uma dificuldade tão grande, estou passando por uma tribulação tão grande. Ali é a hora de você, Senhor, graças a Deus. Agora, eu te entrego isso, porque eu não estou aguentando, né? A própria vez, eu te entrego para... Mas o que é graças a Deus em horas difíceis? É porque o olhar de Deus está muito mais longe do que o nosso, né? Então a gente não consegue visualizar que aquilo ali vai nos forjar a ser mais fortes. Sim. Então a nos forjar para uma situação lá na frente, aquele do fiel do pouco, entendeu? Para não forjar, porque as coisas não são tão lindas, não. Não é. É os altos e baixos do ser humano. A própria fé, a Bíblia fala que a fé sem obra é morta. Pois é. Então... Você tem muita fé, mas você fica deitado na rede, não tem jeito. Não vai. Seu Otto, foi um prazer ter você conosco aqui hoje. Isso. Para você estar aqui com a gente, foi algo que a gente pensou, a gente viu, a gente falou, porque é uma enciclopédia. Em um podcast só não dá, tem que fazer uma minissérie para falar de histórias. Nós temos uma história muito importante aqui que não vai ficar para hoje, que é a história do aeroporto que funcionava 100% até ano passado em cima de um provedor de internet, para você ter uma ideia da importância do provedor. Imagine. Certo? Muito obrigado pela colaboração do setor de telecomunicações, que você que tem o provedor hoje nunca viu o seu Otto, não sabe que ele existe, saiba que hoje existe esse mercado, porque pessoas assim como o seu Otto, até eu mesmo que tenho que me colocar nisso, lá atrás desenhamos esse modelo
simplesmente por intuição, porque não tinha onde se basear. Então, se hoje está difícil para você, saiba que um dia já foi mais difícil. Seu Otton, deixa um recado para os provedores, para o setor e um agradecimento por estar aqui hoje. Eu gostaria de falar logo aos provedores. Diz, olha, compartilhar. Quer crescer? Compartilhe. Né? Quer crescer? Compartilhe. Pense, só voltando um pouco ao assunto, rapidinho. Compartilhamento de poste. Se você compartilhar, se você comprar junto a fibra, se você der manutenção à fibra, se você pagar junto à concessionária, veja se não vai sobrar dinheiro para você crescer. Então, só de uma forma prática, né? Mas essa palavra compartilhar é muito importante, é muito mais que isso, é muito mais que isso. Então, meu lema sempre foi nessa área de compartilhar, né? Até porque minha família era grande, eu aprendi a compartilhar. Então, assim, agradeço muito, né? A UziCast, pelo convite, né? Desejo sucesso, né? Prosperidade aí a esse podcast. Eu acho que vai dar muito bem. É bom a gente estar falando sobre a conectividade, sobre a inclusão digital, o que gera inclusão social na Bahia, e é muito bom. Aí vai um convite também, se associa à ProBahia, a gente tem algumas coisas interessantes aí para esse ano que vem. E tem a gente vai ter outro momento, né? Sim, com certeza. Para falar dos feitos da ProBahia, que são feitos interessantes, né? Que vale a pena, que respinguem em você e você nem sabe. Você que não é associado, você recebe respingo lá da ProBahia e não sabe. Mas, assim, é um prazer imenso. A gente a ProBahia está de portas abertas, meu telefone é sempre o mesmo, há muitos anos, continua, pode botar aí à vontade aí, para o pessoal que quiser fazer contato. Agradecer aí o CEO da Uzi, né, o André, você, o Lucas, muito obrigado mesmo, né, por estar aqui, a gente falar disso, de conectividade, é o que a gente faz, foi a nossa missão, é a nossa missão, né, então Deus colocou em nossas mãos isso, então vamos pegar ela e arregaça as mangas e vai para frente. Eu recebi aqui uma mensagem aqui da audiência que diz que o senhor está com uma criança recém-nascida em casa. Eu ia passar aqui, diz que nasceu há poucos dias aí algum filho da ProBahia e do senhor em Feira de Santana. Como é essa história? Sim. Aí disse lá, faz o homem aí que ele tem um recém-nascido agora. Tem um recém-nascido. Eu ia encerrar, mas eu lembrei que tem um bebezinho aí da história. É uma luta que a gente teve aí junto ao NIC BR, que é o chamado IX, que é um ponto de troca, PTT, ponto de troca de tráfego. O que é isso? Aqui na Bahia só tinha né? Um IX com alguns chamado Pix, né? Conectado a esse IX, que inclusive a Tascom é um desses. A gente é o Six. Vocês é o Six desse aqui. Então, hoje ele chama IX e Pix, né? Lá. Isso. Então, em feira já nasceu esse ponto de interconexão, onde os provedores convidam todos os provedores de feira e da região a se interligar nesse Pix, porque para que todos os tráfegos locais fiquem por ali, não precisa ir para São Paulo, precisa ir para o Rio, para Fortaleza ou para Salvador para voltar de novo. Né? Se você tem uma rede de compartilhamento que tem câmaras, né? Exemplo, porque às vezes o provedor não tem a noção de o quanto isso é importante. Você tem uma empresa, atende uma empresa que tem câmeras. O cliente já é cliente de outro provedor, né? O que monitora é cliente de outro provedor. Em vez de ele ir para a internet e voltar para acessar, ele vai no Pix, volta e acessa. Então, é uma rede local, você faz uma rede local ali. Obviamente, vai aparecer outras coisas, como OpenCDN, outros servidores grandes, de empresas renomadas, que vão levar para lá. Mas, para isso, tem que fomentar, tem que povoar esse Pix, esse IX. É isso, muita gente diz, eu não vou para o IX Bahia ou outros porque tem pouca coisa. Tem pouca coisa, você não aderiu. Quanto mais gente adere, mais ele cresce, mais coisa ele terá. E se você não aderir nunca, ele não cresce nunca. E falava que Salvador era distante, ficava na península. Então, assim, pronto, agora está em feira, vamos ver você. Então, agradecer, pessoal. A gente, você já sabe onde encontrar a Uzi Telecom e o UziCast. Nós estamos no canal do YouTube, @UziTelecom, tanto no Instagram quanto no YouTube, você bota UziTelecom. Curte, comenta, compartilha. Toda semana, quintas-feiras, às 19 horas, nós temos um episódio novo com uma pessoa especial para falar de um tema. Pode ser que você que está assistindo
fala, o que é isso, provedor? Volta que tem 2 episódios atrás que pode ter o seu tema. Então, nós sempre teremos aqui um convidado especial para estar falando de um tema diferenciado. A maioria das vezes sobre tecnologia e inovação. Mas temos diversos temas. Inclusive, temos um próximo convidado, que eu ainda não vou dar o spoiler, que é algo assim surreal. Então, pessoal, muito obrigado. Agradecer a audiência e não deixe de nos seguir, certo? Você me encontra lá no @UziTelecom, no Instagram da Uzi, vai ter o meu logo abaixo no comentário. O do Sr. Otto, o número dele é o mesmo, porém você pode achar ele também no probahia.com.br, é isso? O site? No site é Probahia. E se você colocar Otton Santana no Instagram, você também encontra Otton Santana, você diz lá de onde você é provedor, independente de onde você seja. Pode chamar ele, tirar as dúvidas e não se preocupe não, isso é um podcast, mas vai virar uma minissérie. Tire as suas dúvidas, mande dúvida, deixe no comentário que pode ser o tema do próximo, ok? Muito obrigado aí. Obrigado, Sr. Otton. Obrigado a vocês. Tchau, tchau.